noite, irmão. Vamos falar hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E esses serão alguns comentários a respeito desse tema que para nós é muito importante. Todos os temas do Evangelho são importantes. Escolhi esse daqui. O meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente a houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João capítulo 28, versículo 33, 36 e 37. Então, somente nessa fase aqui, nessa primeira passagem aqui do Evangelho de João, antes de nós lermos o comentário dos Espíritos a respeito da vida futura, nós podemos perguntar, né? Que aqui não fala, não continua, mas Pilatos perguntando a ele, e perguntou a ele, né? E o que é a verdade? E Jesus não respondeu, porque ele disse, né? Aquele que escuta, quem é da verdade, escuta a minha voz. E depois ele perguntou: E o que é a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele perguntou: Mas o que é a verdade? Queria saber, por que será que Jesus não respondeu para ele? Porque não adiantava, para aquele homem não ia compreender. Por isso que Jesus falava por parábolas. Mas o fato de Jesus dizer que o meu reino não é deste mundo, será também que o reino de Deus não pode ser aqui conosco? Não pode estar aqui na terra de maneira nenhuma? Ou será que o reino de Deus não é um lugar? Será que o reino de Deus não é um lugar? Tá? O Papa João Paulo II já disse certa feita que céu e inferno são estados de espírito. E Jesus disse, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então esse reino de Deus é dentro, não é um circunscrito, um lugar, né? Mas ele diz também que o meu reino não é deste mundo. Ainda não. Significa que um dia será para todos nós. Mas isso significa evolução, e isso que a gente não entendia. E todos também não entenderam na época. Foi preciso que a doutrina dos Espíritos chegasse à terceira revelação, quase 2000 anos depois, para que nós compreendêssemos o que ele quis dizer na época. Aliás, ele dizia muitas coisas por parábolas e não compreendíamos. Passou-se esse tempo todo e só então com o advento da terceira revelação é que nós começamos a entender. Então os Espíritos dizem aqui: por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as suas circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, e com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não compreendem ou consideram coerência.
Esse dogma pode, portanto, ter sido como eixo o ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, por causa é que ele tem que ser o ponto de mira para todos os homens. Então, para nós é muito importante entender e compreender qual é o objetivo da nossa vida. Por isso que eles estão colocando isso aqui. Na época, nós não tínhamos ideia disso. Os judeus, por exemplo, não tinham ideia do que seria a vida futura. Por isso que a vida, para eles, que o Jesus falou, ele adaptou, para eles era ali, sempre naquele momento. Tudo que conseguiam era para a vida presente. Não tinha ideia da vida futura. E o que será a vida futura, se não as vidas sucessivas que nós temos? A reencarnação, que a reencarnação nos traz. Então, é muito importante nós entendermos qual é o objetivo da nossa encarnação, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, o porquê de todas as coisas. Isso que é importante nós sabermos. E nós estamos entendendo hoje que esta oportunidade que nós estamos tendo é muito importante, porque já vivemos muitas vidas e nós agora estamos entendendo qual é o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é nós vivermos bem nessa vida aqui, para que as vidas futuras sejam melhores. As vidas futuras sejam melhores. E como melhorar a vida futura? Se não fazendo o que tem que ser feito, fazendo bem aqui. Não estou chegando muito bem o rosto de vocês. Agora ficou mais claro. Então, qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é progredir, evoluir. Então, e como que a gente evolui? Trabalhando, fazendo bem, passando pelas provas, pelas dificuldades da vida, aprendendo cada vez mais, se instruindo, para compreender qual é o objetivo, para programar a próxima vida, a vida futura. A vida futura também, se tiver um pouquinho d'água aí, eu sei. A vida futura também pode ser do outro lado da vida, certo? Pode ser a vida nossa do outro lado. E que essa vida nós não compreendíamos. Agora, graças a Deus, com o advento, o ensino dos Espíritos, nós estamos entendendo. Porque antes pensávamos que íamos para o céu ou para o inferno. Agora nós sabemos que o Espírito sobrevive à morte do corpo, dado a nossa ligação com o nosso Espírito através do perispírito. E... Obrigado. Tem que fugir da câmera. Então, vamos prosseguindo, porque é importante ler o que os Espíritos colocaram, para não ficar falando coisas na frente. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados na criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar na felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas, as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo em que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que se encontra na glória e para onde voltará quando deixasse a terra, quando deixasse a terra. Então, nosso Mestre Jesus, quando ele esteve conosco, ele veio numa condição em que nenhum dos judeus esperava, que todos os judeus esperavam
um libertador, um salvador. E quando Jesus nasceu numa manjedoura, um povo simples, um povo até considerado inferior, que eram os galileus, porque eles falavam, né, da Galileia pode vir alguma coisa boa, e Jesus foi escolher justamente a cidade, uma cidadezinha lá para de lá sair, né? Nazaré, que era a cidade da mãe. E ele veio numa simplicidade tão grande que os judeus, por isso que eles não reconheceram que ele era o rei, ele era o libertador, o profeta, o enviado, o Messias. Então ele veio para pregar justamente esse reino que eles não compreenderam, quer dizer, nós não compreendíamos. E na simplicidade dele não foi aceito, porque esse povo judeu que passou 400 anos no cativeiro no Egito e depois foi sempre subjugado por povos, por assírios, por romanos, por todos os povos, eles ficavam clamando um Salvador. Mas o Salvador que eles esperavam era, como ele diz aqui, é um Salvador material que os libertasse do jugo do inimigo, tá? E os colocasse acima de todos os outros povos. E não aconteceu. Por isso que eles não aceitaram Jesus. E ele, não foi em vão que ele pregou, mas ele dizia e pregava para aqueles que tinham ouvidos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. E impressionante é como que os simples foi o que creu, né? O que aceitou. Impressionante isso, saber que aqueles homens simples, pastores, cobradores de impostos, pescadores, foi o colégio que ele escolheu, foi justamente os homens que ele escolheu para mudar a face do mundo, não é? Parece incrível isso, mas como nós já falamos várias vezes, esse povo, esses amigos dele, ele disse, eu os conheço desde antes. Significa que eles já viviam antes, né? E é o princípio da reencarnação que está lá junto com os judeus. Eles acreditam até hoje, mas não têm ideia. Mas ele escolheu esses homens para divulgar o seu evangelho. E parece, né? Quando a gente lê os livros Boa Nova, Primícias do Reino, até mesmo o evangelho mesmo, e a gente fica observando, né, como é que o próprio Jesus via a limitação daqueles homens para tão grande empreendimento, para que, na verdade, o Evangelho se espalhou pelo mundo todo. Começou com aqueles 11 homens simples, né? Então ele pregava, ele falava, e falava mais também para aqueles homens particularmente, e depois eles queriam que ele falasse para o povo, mas ele falava, como é que eu posso falar para o povo uma coisa que eles não compreendem? Por isso que eu falo para eles, por parábolas. E pregava a vida futura, mas os próprios discípulos não compreendiam. Tanto é que quando ele esteve com Nicodemos, naquela passagem muito bonita, em que um dos maiores homens, mais inteligentes da época, não compreendeu o que ele falou, nesse colóquio ele estava junto com Tiago e João, se não me falha a memória, e ele presenciou o diálogo com Nicodemos, e eles compreenderam, e falou assim, mestre, depois que ele se foi, depois que o Nicodemos se foi, ele disse, mestre, isto é assim mesmo? Nós compreendemos muito bem o que tu falaste, agora tem sentido muitas coisas, e por que tu não falas isso para o povo? E ele disse assim, como é que vocês querem que eu fale para o povo, se acabou de sair daqui um homem dos mais instruídos e não compreendeu? Quer dizer, o Nicodemos era um doutor da lei, né, estudado, era escriba, escrevia, e não compreendeu o que Jesus falou da reencarnação. E os apóstolos compreenderam. Não é interessante? E ele falou assim, não, por isso não posso falar para eles, acabou de sair daqui um homem que não compreendeu.
mas vocês compreenderam. Compreenderam também em parte, né? Em parte. Mas eles compreenderam. Tanto é que depois eles saíram para o mundo pregando. Mas os judeus daquela época não sabiam, não compreendiam como era, e por isso Jesus esperou que passasse 2000 anos para falar da vida futura. Então, o que é que nós devemos fazer aqui? Nós devemos suportar, passar pelas nossas provas, errar o menos possível para que numa próxima vida nós tenhamos uma condição melhor. Mas quem pensa assim, né? Mas vou esperar uma outra vida, né? Mas não tem outro jeito, porque nós estamos aprendendo vagarosamente, e até hoje passaram-se de lá para cá, de Jesus para cá, 2000 anos, aí a gente não conseguiu ainda abater as nossas dificuldades, né, que são o orgulho, o egoísmo principalmente. E disse sobre Jesus, a realeza de Jesus. O que não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unanimidade de consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende à primeira plana numa ordem de ideias. É assim, nesse sentido, que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, o rei ou o príncipe dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza de Jesus, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Quer dizer que Jesus, a realeza de Jesus, é uma realeza de moral e não uma realeza material, não é um rei. E é interessante como as pessoas que viviam com ele na época não entendiam mesmo. Tanto isso é verdade que ele falava assim, venho fundar o reino de Deus entre os homens. E a mãe de 2 apóstolos, ouvindo isso, falou assim, Senhor, queria pedir uma coisa para o Senhor. Eu gostaria que o Senhor colocasse os meus 2 filhos, um à sua esquerda e outro à sua direita, nesse reino. Então, e ele falou assim, mas eles beberão o cálice que eu vou beber, que tem que se beber? Eles não entenderam. E ele disse assim, por certo beberão, mas quanto a sentar um à esquerda ou outro à direita, pertence a meu Pai. Quer dizer que aquela mulher pensava que ele ia fundar um reino aqui na terra, e que os filhos dela, olha o que é uma mãe, né? A mãe quer o melhor para os seus filhos, né? Egoisticamente, né? Porque os outros também tinham 12 apóstolos, né? Mas ela foi pedir ingenuamente isso, né? E eles também pensavam nisso. Então a realeza de Jesus não era aquele reino, como nós sabemos, mas eles pensavam dessa maneira. Na verdade, Jesus é um espírito, é um rei celeste, né? É um espírito tão evoluído, tão alto para a nossa compreensão, que nós não temos uma ideia do que ele é, mas podemos ter assim uma noção. Por exemplo, Emmanuel disse que Jesus é um espírito que caminhou desde do seu início, quando foi criado simples e ignorante, depois que chegou à humanidade, ele caminhou quase que numa linha reta. É possível caminhar numa linha quase que reta, não errando na vida? É possível, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o mal, por exemplo, o mal não significa que nós todos teremos que passar pelo mal para saber o que é o mal e o que é o bem. O mal é a ignorância do bem. Mas tem aqueles espíritos que, por força de vontade, perseveram e seguem quase que numa linha reta o caminho da evolução, não errando. E entre esses está, segundo Emmanuel, Jesus, que seguiu uma linha reta, né? Então, nesse sentido, a gente sempre coloca, eu tenho
um estudo feito pelo professor Pietro Baldi, em que ele coloca uma linha de evolução. Não sei se já falei para vocês. Simbolizamos um triângulo, certo? E em cada pé, na base, tem a linha de baixo do triângulo, significa o início da evolução, né? E as linhas laterais, que formam o triângulo, significam o limite da nossa evolução, ou seja, do nosso livre-arbítrio, para a nossa compreensão. Então ele colocou que, começando ali daquela linha de baixo, tá? O espírito vai ascendendo, subindo na linha da evolução até chegar lá em cima. Lá em cima está a perfeição, e aqui embaixo é a imperfeição, ou seja, a ignorância total, simples e ignorante. Então, a maioria dos espíritos, segundo ele, e tem muita lógica, caminha, né, prossegue nessa linha, encarnando, desencarnando, reencarnando e seguindo nessa evolução, mas muitos não conseguem seguir uma linha reta, que é muito esforço. O que é feito? Então, vai para um lado e vai para o outro, né? Vai para um lado e vai para o outro, reencarnando várias vezes, não conseguindo subir. Mas ele explica que parado também o espírito não pode estacionar, não pode ficar, ele não tem essa possibilidade de ficar indefinidamente sem evoluir, ele tem que evoluir. Então o que ele faz? Ele, nessa linha de baixo, ele dá uma subidinha, né? E fica aqui reencarnando, e vai para o lado, dá uma subidinha aqui, volta, dá mais uma e fica assim, até chegar lá em cima, né? É a nossa linha de subida, e são as nossas reencarnações, são as nossas encarnações. Esse espírito, Jesus, não, esse espírito prosseguiu numa linha quase que reta, por isso que ele chegou a essa evolução. Mas essa evolução transcorreu em quanto tempo? Né? Por isso que ele é rei, chegou, nasceu igual a nós, ele foi um espírito criado por Deus, simples e ignorante, e prosseguiu igual a nós, todos nós, na mesma origem. Só que ele já era perfeito, já havia atingido a perfeição há mais de 5 bilhões de anos. Há mais de 5 bilhões de anos, vamos dizer, pelo menos 4 bilhões de anos, Jesus já era um espírito evoluído, já era um espírito puro, porque para chegar na perfeição tem que passar por todas as etapas, né? Prosseguindo em evolução moral, né? A gente nunca vai conseguir atingir a perfeição total. Por quê? Porque a perfeição total é Deus, e ninguém pode se igualar a Deus. Mas ele, né, foi prosseguindo e chegou. Então, por isso que diz que é uma realeza. Jesus é uma realeza, é um verdadeiro rei, né? E ele veio aqui para nos ensinar, e com toda a humildade, um espírito com 4 bilhões de anos, já era perfeito. Então chegou aqui numa condição de um verdadeiro rei e se humilhou, né, para fazer igual a nós, para nos ensinar. E isso é muito importante nós entendermos, porque a gente pensava que Jesus era um anjo de Deus e foi criado anjo, como os judeus imaginavam. Eles Deus criou os homens e os anjos. Os anjos já eram criados anjos, mas hoje nós sabemos que não, que todos nós poderemos ser anjos um dia, né? Você já tem nome de anjo, né? E Jesus é esse Espírito que verdadeiramente é um rei. Ele veio até nós, diminuiu a sua luminosidade para nos ensinar, como fosse um verdadeiro pai, né, que vem e ensina o filho como fazer. Ele não manda o filho, ele ensina, ele veio para ensinar. Por isso que ele é considerado uma realeza, né? E aí tem um ponto de vista da ideia da vida futura que é interessante. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida,
a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes num estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador e deixa de ser a porta que se abre para o nada para tornar-se a que dá para a libertação. Então, esse ponto de vista que ele está colocando é de quem crê na vida futura, ou seja, quem crê que o espírito não desaparece e que ele volta para reencarnar, né? Ele volta para a vida, ele volta para crescer, a possibilidade dele crescer. Então, quem se coloca nesse ponto é muito confortável, é muito melhor do que pensar que não existe mais nada, porque não pensando que existe mais vidas, a pessoa dedica a sua vida, tudo que ela tem, para viver aqui na Terra, unicamente, tá? Por isso que esse ponto de vista que os Espíritos colocam, da vida futura, é para nós ponto capital. E para nós que já entendemos que a vida que vivemos aqui vai depender, a vida futura depende da que nós estamos vivendo aqui, depende somente de nós, tá? Aqui pode fazer pergunta, pode colocar, pode fazer pergunta, se quiserem colocar, quiserem perguntar, pode, estejam à vontade, tá? Depois eu posso. Hã? Depois eu posso. Ah, tá. Então, para nós, por exemplo, quanto tempo nós podemos ficar no mundo espiritual para nos preparar para a próxima vida? 10 anos? 5 anos? Quanto tempo? Quanto tempo dura o nosso estado no mundo espiritual? Esses espíritos já explicaram, já nos ensinaram, mas não é uma coisa certa, não, um tempo certo. Mas o fato é que nós passamos por aqui, não sabemos a hora da nossa desencarnação e vamos para a vida espiritual nos preparar para voltar. Mas esse tempo, conforme eles ensinam, não é um tempo definido, vai depender da necessidade de cada um. O que nós podemos já compreender é que quanto mais evoluído é o espírito, mais tempo ele fica do outro lado. Quanto menos evolução ele vem mais rápido para cá. Tanto isso é verdade que os animais não permanecem no mundo espiritual. Eles aqui mesmo desencarnam e já voltam o seu princípio inteligente é designado para uma outra ninhada, para uma outra família, né? Mas os espíritos não, os espíritos que atingem já com o livre-arbítrio, quanto mais incipiente ele é, menos ele fica no mundo espiritual, porque não tem objetivo também. Agora, podemos dizer assim que a nós que já estamos com uma compreensão, quanto tempo nós nos preparamos para a vida futura? Vai depender da necessidade de cada um. Mais ou menos é um tempo de 20 ou 30 anos, 40, 50 anos, podemos dizer que é esse tempo, tá? Agora, por exemplo, aquele livro do André Luiz, E a Vida Continua, vocês já leram esse livro? A ver já, né? Vocês já leram esse livro? E a Vida Continua, é o último livro do André Luiz. E ali tem um caso de 2 espíritos, uma moça e um homem já com uma certa idade. E eles desencarnaram, né? Conheceram-se aqui na Terra, desencarnaram. E quando na vida espiritual, nem perceberam que estavam desencarnados. Eles se prepararam para voltar, os dois, né? Para resgatarem as suas dívidas e receberem os seus desafetos naquela. Então é uma história muito, muito bonita. Tem até peças sobre ela, né? Tem filme também. Tem um filme também. Então esse livro é muito importante. Agora, todos os livros de André Luiz que nos falam da vida futura, da vida espiritual, nos diz também.
informações sobre isso. Uma das coisas que percebemos também, uma informação importante sobre a vida no mundo espiritual e para a volta, é aquele caso da dona Laura, a mãe do Lísias, lá do livro Nosso Lar, né? Que ela recebeu a família toda do outro lado, né? Achei até interessante a dona Laura receber todos os filhos lá. A gente faz uma ideia, né? Porque ela desencarnou, primeiro foi o marido que desencarnou, 18 anos antes dela, e depois foi ela, e depois foi vindo os filhos, né? Então ela reuniu lá na espiritualidade, na colônia Nosso Lar, pelo menos tinha 3 filhos com ela, depois chegou uma neta, depois chegou a outra filha, né? Mas estavam todos preparando para voltar. Aí, quando chegou o marido, ela e os filhos, né? E assim que chegou a última filha, ela estava se preparando para voltar. Mas tiveram que fazer uma preparação, e essa preparação nós estamos falando aqui da vida futura. E o André Luiz perguntou a ela: dona Laura, como vocês prepararam, como vocês souberam que tem que voltar e para quê e como? Nós tivemos que fazer uma regressão de memória aqui no plano espiritual para entendermos quais eram as prioridades para a nossa vida futura. E vemos como assim, fomos submetidos no departamento, né? Fomos submetidos a operações perispirituais para lembranças do passado. Então, eles nos submeteram a essas lembranças e conseguimos ficar senhores de 300 anos de vida passada. Eu disse, mas como foi isso, dona Laura? Diga para nós. Eu disse, o que a senhora achou? Ficamos conhecendo muitas coisas, né? Mas um momento maravilhoso, dona Laura, e todos podem fazer isso aqui. Por que eu não lembro da minha vida passada e quanto tempo eu devo ficar aqui, né? E ela disse, não, cada um tem a sua, né? A sua necessidade. A nossa necessidade, nós estávamos vivendo aqui, eu e meu marido, e estávamos vivendo aqui, mas alguma coisa estava dizendo de nós que tínhamos que preparar o futuro, e tivemos que aprender e perceber o que era, né? Então regrediram e viram, né? Mas eles não só viram o que ela informou, interessante, não viram que somente souberam das suas vidas passadas. Elas ficaram senhores das emoções do que passaram. Sabe o que é isso? Uma coisa é você ver o que passou, outra coisa é sentir a mesma emoção da época. Então eles tiveram essa oportunidade, né? E depois aí prepararam e ele voltou. Ele voltou, né? Isso foi em 1940, foi a época que ele estava relatando isso, né? E se foi em 1940, quanto tempo tem já, Meire? Quanto tempo tem? 1940 para 2022? 82. Tem, né? Qual? 8? Então, 82. Por aí, né? 82. Então a dona Laura, se estiver viva, ela está com 82 anos, tá? Então, já está de regra, se já não foram, né? Então prepararam a vida. Então é a vida futura. Outro caso interessante também é da enfermeira Narcisa. E ela falou com o André Luiz: a senhora está aqui, ele perguntou, a senhora está aqui há quanto tempo? A senhora desencarnou? Ela explicou: estou aqui depois que fui resgatada com muita dificuldade, estou aqui há mais ou menos há 6 anos. E falta muito tempo para a senhora voltar à vida. Assim, faltam pelo menos 4 anos. Mas por quê? Eu fui pedir para que eu pudesse voltar lá na Terra para ajudar os meus filhos. E nesse caso ela não ia reencarnar, não, ela ia só voltar para ajudar. Então ela falou assim: eu fui orientado a falar com a ministra veneranda, que é uma das ministras do Nosso Lar. Então ela me aconselhou, ela falou assim: você pode ir, mas exigiu de mim 10 anos de preparação aqui. Então você vai 10 anos, muita coisa. No início eu achei muito, mas depois eu compreendi que
a atitude beneficia a mim e não a ela, porque eu trabalhando aqui vou estar mais experiente, vou me preparar melhor para quando na vida futura eu voltar. Então são casos assim que a gente fica imaginando como que é a nossa vida aqui e como vai ser a vida do outro lado, tá? E a preparação para a volta. Por isso que eles estão dizendo, se nós entendermos que nós temos várias oportunidades, vale a pena nós tentarmos aqui então nos esforçarmos para criar uma vida melhor, certo? E a doutrina espírita nos dá isso, nos dá essa possibilidade, nos dá essa condição. Vocês querem perguntar? Agora eu vou falar aqui no caso de um espírito que é a chamada, o caso de uma rainha, uma realeza terrestre. Você já conhece essa mensagem, já? Vamos ler de novo. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, via acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos perguntará o que foste, nem que posição ocupaste, mas que fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste que teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai depois o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se percebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha, França Harvard, 1863. Então essa rainha deu esse exemplo, deu essa comunicação aqui. Que não adiantou nada os títulos, a nobreza, os bens, não adiantou nada. E olha que ela, quando chegou lá, ela viu acima dela, mas muito acima, pessoas que ela considerava desprezíveis, pessoas de sangue, que não tinha sangue nobre, né? Escravos, né? Vamos dizer assim, homens, mulheres ínfimos, estavam muito acima deles, né? Me lembrei também, nesse caso, de um senador, que vocês conhecem, nosso querido Emmanuel, o senador Públio Lentulus, quando estava em Jerusalém, ele teve um encontro com Jesus, né? Isso está lá no livro há 2000 anos. A filha dele, Flávia, estava com uma doença de pele, né? Significava hoje uma lepra, ou então pelo menos um
câncer de pele e ela estava sendo consumida, e aconselharam a ele a ir para aquele lugar onde o clima ali era bom e poderia favorecer a recuperação. A caso que a doença da menina piorou e foi piorando, e ele, como um homem de estado ali, o maior, ele na verdade, o senador Públio Lentulus, que é o nosso irmão, ele estava ali como uma autoridade máxima ali em Jerusalém, e respeitava até o governador, que era Pilatos, e o rei Herodes, que era o rei da região, né? Mas quem mandava mesmo eram os romanos, e ele era a autoridade máxima. Então ele estava no topo, né? Só que a filha foi piorando, e ela ouviu falar, a mulher dele ouviu falar que a serva, a escrava Ana, falou para a mulher dele, a nobre Lívia, que naquela região havia um profeta, e esse profeta tinha o poder de curar não somente o corpo, mas curava a alma. E ela se interessou, ela queria muito conhecer, mas o senador não permitiu. E no auge do desespero, a menina pediu ao pai: pai, eu quero o profeta de Nazaré. E ele saiu desesperado, angustiado, porque ela estava prestes a morrer de sofrimento, né? Então ele saiu andando, e no momento ele estava num determinado lugar, ele sentou num banco e chorou, quando então Jesus, o próprio Jesus, o Espírito dele apareceu para ele, e ele, como que num sonho, né? Ele estava acordado, mas ao mesmo tempo parece que estava dormindo, e ele não entendia, né? E o Cristo apareceu para ele, e que Jesus falou para ele do reino de Deus, falou das coisas espirituais, e disse a ele: senador, a fé da tua mulher é que vai curar a tua filha. E ele pensou assim: quem é esse homem, esse profeta, esse galileu, aqui à minha frente, falando comigo, eu, senador, alto preposto de César, né? O orgulho dele ainda, né? E Jesus disse para ele: senador, as riquezas do teu César são bem miseráveis perante a riqueza de meu Pai, mas por enquanto o teu orgulho está te cegando. Precisarás de séculos e séculos para que possas entender isso. Mas vai, porque a tua filha já está curada pela fé da tua mulher. E desapareceu. Então o senador voltou a si, porque naquela oportunidade ele foi obrigado a se ajoelhar, né? Ele disse que se ajoelhou, sentado que ele estava, ele teve que, a autoridade desse Espírito de Jesus é tão grande que, mesmo com o orgulho que ele tinha, ele se sentiu na obrigação, né? Como se que obrigado a ajoelhar, e se ajoelhou. E depois: por que eu estou nesse estado aqui, nessa situação, perante um homem, né? Mas é a aura de Jesus, né? O amor de Jesus, mas o orgulho dele perdeu, né? Ele precisou então, poderia ter evitado séculos e séculos de reencarnação, as vidas futuras, né? Mas ele não pôde, né? Não compreendeu. E ainda bem que naquela encarnação mesmo, ele mais tarde, no final da vida, ele se converteu ao cristianismo. Mas não foi suficiente, né? Porque ele reencarnou de outras diversas vezes em reencarnações de preparação, né? Reencarnou 50 anos depois como um escravo na história, já cristão, totalmente transformado, e todas as suas vidas seguintes, até agora pouco tempo, digo assim, em 1700, até 1800 por aí, ele estava reencarnando, né? E agora, mesmo agora, mas agora já é em missão, né? A informação da espiritualidade é que esse nosso querido Emmanuel já reencarnou em missão para a preparação de uma nova missão, né? No caso, esse espírito já
já atingiu um grau de evolução muito alto, tá? Mas não o suficiente, porque a mulher dele, né, como está lá no livro, ela dali mesmo ela não reencarnou mais. Ele não a pôde encontrar depois. Precisou desse tempo todo para encontrar, imagina, com ela. Uma das últimas encarnações do nosso irmão foi com o padre Manuel da Nóbrega, o fundador de São Paulo e do Rio de Janeiro também, junto com José de Anchieta, certo? Mas ele já está reencarnado. Então queremos dizer que essa preparação para nós, quem somos nós ainda, né? Se olhamos um espírito desse como Emmanuel, que na época não entendeu, mas 50 anos depois entendeu, não é? E ele foi martirizado naquela oportunidade, né? E depois veio reencarnando, preparando, porque mesmo sem o espiritismo, sem o conhecimento da vida futura, ele compreendeu isso, não é? E não é a religião que indica, a religião espírita que indica, que define isso, sim, é quem tem religiosidade. Por isso que o nosso querido Emmanuel disse que muito antes de ter religião, temos que ter religiosidade. Isso não tem religião, pode ser qualquer um, até mesmo ateu. Então, agradeço a oportunidade de estudos desse tema. Espero ter contribuído com alguma coisa. Que Jesus nos abençoe. Assim seja.